Boa noite a todos, então. Que a paz de Jesus esteja conosco na noite de hoje. Quem for assistir a nossa palestra pela internet, recebam também as bênçãos de Deus e de Jesus. A gente vai dar início à nossa atividade desta noite. Primeiramente, agradecendo a Deus, nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos amigos espirituais aqui da nossa casa, que estejam conosco durante toda essa noite, abençoando e iluminando a cada um dos irmãos que aqui se encontram, aqueles que estiverem em seus lares assistindo a nossa gravação, que também recebam as bênçãos de Deus e de Jesus, todos sejam amparados e auxiliados nas suas necessidades. Iniciando a nossa atividade desta noite, com a oração de São Francisco, patrono da nossa casa. Senhor, fazei-nos um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, mais compreender que ser compreendido, e mais amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja, graças a Deus. Vamos receber nosso companheiro Eduardo Ferreira para fazer a palestra de hoje. Ele esteve conosco algumas vezes. Obrigado, Eduardo. Bom, pessoal, boa noite. Satisfação enorme aí, agradecer o convite do Wilson pela oportunidade de estar trabalhando para Jesus, né? Que a gente sempre fala, a gente trabalha para Jesus. Então, tudo que a gente vem falar da doutrina espírita, além de ser um aprendizado para vocês, acima de tudo, é um aprendizado para nós, né? Que os ouvidos mais próximos são os nossos. Então, o que a gente vem falar é uma lição importante. E hoje eu resolvi falar para vocês sobre a lei de amor, justiça e caridade. Quantas são as leis morais? Sabem? 10. Tá? E a gente tem que trazer a última. Por quê? Eu consigo ser uma pessoa justa se eu não amar? Se eu não for caridoso? Eu consigo ser uma pessoa amorosa se eu não for justo? Tudo, a justiça, o amor e a caridade estão entrelaçados. Quando a gente fala de justiça, a gente sempre tem essa imagem da justiça. E a justiça é cega, né? Ela é imparcial. Mas, realmente, a justiça humana é imparcial? Muitas vezes não. Agora, a justiça de Deus, todos nós temos livre-arbítrio, todos nós sabemos o que podemos ou não fazer. A escolha é nossa. Mas, afinal de contas, o que vem a ser a justiça? Cada um respeitar os direitos do outro. O meu limite termina onde começa o seu. A minha liberdade termina onde começa a sua. Hoje nós vemos tudo isso sendo respeitado. Nós somos espíritas. Nós respeitamos a liberdade do outro? Muitas vezes não. Nós somos justos quando nós julgamos o nosso próximo? Não. Nós somos falhos. Nós somos seres imperfeitos. Nós estamos aqui para aprender, para evoluir. Afinal de contas, esse universo, esse planeta que nós estamos encarnados, é uma grande escola. É um hospital onde nós viemos nos curar. Mas a escola onde nós viemos aprender a ser melhor. Melhor que o outro? Não, melhor que nós mesmos. Melhor do que nós fomos na nossa última encarnação. Justiça. Nós aprendemos que devemos ser justos.
Como eu falei, dentro da casa espírita, às vezes nós não somos justos com o nosso próximo. Às vezes, julgamos o nosso irmão, chega ali na casa passando por algum problema. Infelizmente, nós espíritas temos que mudar essa visão. Ah, mas a doutrina espírita ensina. Maravilha, ela ensina, mas nós espíritas aprendemos sobre essa lei? Nós temos que aprender, colocar tudo isso em prática. É fácil colocar em prática? Não. É impossível? Também não. Hoje eu coloquei uma frase no meu status do WhatsApp, falando sobre o possível. Com Deus, quando a gente tem fé, quando a gente acredita, nada é impossível. A gente faz aquele pedido para a espiritualidade, mas a gente esquece que aquele pedido, se não for atendido por Deus, a gente se revolta. Se não for atendido pela espiritualidade, nós nos revoltamos com a espiritualidade, é ou não é? Ou nunca ninguém se revoltou aqui? Nós nos revoltamos. Agora, Deus é justo. Ele dá a nós a possibilidade de nos revoltarmos também com Ele. Só que nós esquecemos de agradecer a Ele quando o nosso pedido, a nossa necessidade é suprida. Nós estamos sendo justos com a espiritualidade, com Deus? Não. O que é caridade? Pergunto a vocês. Caridade é simplesmente dar uma cesta básica na casa espírita para uma família necessitada? Não. Isso daí é assistencialismo. Dentro da casa espírita a gente não vê um departamento de caridade, a gente vê um departamento de assistência social, que ajuda o próximo. A caridade tem que partir do nosso íntimo, de dentro de nós. Fazermos aquilo com vontade, com prazer. E a gente não faz. Nós não somos caridosos. Nós queremos que os outros sejam para conosco. Mas nós ainda esquecemos realmente da caridade. A caridade, como diz aqui, não é dar esmola. Aqui é esmola, não escola, né? Saber dividir também é caridade. Mas nós fazemos isso. Nós dividimos o nosso ou nós damos aquilo que nos sobra. Na maioria das vezes é o que nos sobra. Nós não fazemos que nem a viúva, a oferta da viúva lá na Bíblia, que deu tudo o que ela tinha, confiando. A gente dá o que sobra e quer que Deus nos abençoe, que a espiritualidade nos abençoe de uma maneira mágica. A gente quer um milagre na nossa vida. A gente fazendo o mínimo pelo próximo. Kardec diz que o amor e a caridade são complemento da lei de justiça. Como eu falei no começo, eles estão interligados. Eu não consigo ser justo se eu não for amoroso, se eu for caridoso. Eu não consigo ser caridoso se eu não for justo também. Porque amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem possível que desejaríamos que nos fosse feito. A gente sempre quer receber e a gente nunca quer doar. Esse é o problema que nós espíritas temos que trabalhar. É a liçãozinha que a gente está aqui para aprender. E pasmem, não sou o primeiro que está falando isso e não vou ser o último. E a gente não aprende. E se nós tivéssemos aprendido, nós não precisaríamos estar aqui encarnados. Tal é o sentido das palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. Nós fazemos isso também? Não. A caridade, ou amor ao próximo, já prefigurada na doutrina dos estoicos, mas erguida pelo cristianismo ao seu máximo valor, é uma virtude que, com a justiça, regula o procedimento moral do homem para com os outros seres, e especialmente para com os outros
homens. Quando a gente vê aquele animalzinho passando fome, passando sede na rua, a gente tem o prazer de ajudar, de colocar uma comida, de arrumar uma casa para aquele animal, seja cachorro, gato, seja o que for, qual for o animal. Um passarinho que está caído, doente. O passarinho a gente não tem tanta preocupação. Mas o cachorro e o gato a gente tem. Deveria ser com todos os seres vivos, não deveria? Então, como diz, para com os outros seres, todos seres viventes merecem a mesma caridade, a mesma parcela de caridade. Muitas vezes nós esquecemos de ser caridosos. Ouvir o nosso semelhante sem julgar é uma forma de caridade. Orar pelo próximo é uma forma de caridade. Quem aqui orou pelo familiar hoje? Melhorou aí, pessoal. Melhorou. A justiça, que corresponde aos deveres estritos, é a obrigação social e diz respeito à ação, aquilo que nós tomamos atitude de fazer. Ao passo que a caridade, a que corresponde aos deveres largos, é a obediência à obrigação individual e só tem em conta a intenção. O que isso quer dizer? Nós temos a nossa obrigação legal de cumprirmos algumas regras. Eu não posso ir lá na rua e matar alguém, porque senão eu estou ferindo a justiça do homem. Correto? Agora, eu posso julgar o meu inimigo, ou melhor, inimigo não, vamos julgar o meu próximo com fervor, mas eu não quero ser julgado. Não é assim que funciona o nosso pensamento? Ou alguém gosta de ser julgado aqui? Não, nós não gostamos. Por que a gente faz com o outro aquilo que a gente não quer receber em troca? Se a gente planta, a gente está colhendo, correto? Não é assim que a gente aprende? Por que a gente não planta o bem? Por que nós não somos caridosos realmente com o nosso próximo? Nós não ouvimos, nós não oramos pelo nosso próximo, nós não auxiliamos o nosso próximo. Aí está a grande escola que a doutrina espírita nos traz, que é um aprendizado diário. A justiça é obrigatória e exigível. A caridade, porém, vocês são obrigados a fazer a caridade? Não, todos nós temos nosso livre-arbítrio. A caridade se é obrigatória em relação a quem dá, não é exigível a quem recebe. Nós temos ainda esse defeito de fazer esperando algo em troca, correto? Nós não somos assim. Nós fazemos alguma coisa pelo nosso próximo porque nós queremos algo em troca, nós buscamos a satisfação ou algo a mais para nós também. Mas, a partir do momento que nós aprendermos que a caridade tem que ser fruto do nosso coração, fazermos aquilo por amor, sem esperar nada em troca do ser encarnado, nós vamos começar a dar aquele passinho de formiga no caminho da nossa evolução. Sem a caridade, a justiça seria demasiado rígida e até iníqua, onde a justiça fica inativa perante a miséria, por exemplo. Pela justiça, eu consigo acabar com a fome de uma pessoa? Não. Mas pela caridade, eu posso auxiliar. Muitas vezes eu não vou acabar, mas o meu trabalho, a minha caridade, pode auxiliar aquela pessoa a sair daquela situação. Isso a gente não entende ainda.
que a caridade julga-se imperiosamente obrigada a servir. Caridade é nós colocarmos em prática o nosso servir ao próximo. Servindo ao próximo, nós estamos servindo a quem? Deus, Jesus. E não ao próximo. Tudo que a gente faz pelo próximo é uma estrelinha, uma luzinha que vai acender a nosso favor. Mas é tudo. Adianta ser caridoso se eu não for justo? Não adianta. A caridade briga muitas vezes com a justiça. A caridade para com umas pessoas gera miúde, a injustiça para com outras, como no caso do chefe de família que, por filantropia, dissipa em dádivas a herança dos filhos. Quando a gente fala nessa questão da herança devia ser uma dádiva, devia ser uma forma de aproximar uma família. Mas o que nós vemos? Irmãos brigando com irmãos por conta de dinheiro. E na verdade, tudo gira em torno dos bens materiais. A gente esqueceu que o mandamento mais atual que Jesus nos deixou e que nós esquecemos mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas. O ser humano hoje ama a Deus ou ama o dinheiro? O dinheiro. Os bens materiais, nós somos seres tão egoístas que nós queremos que as pessoas sejam nossas. Nós falamos meu pai, meu filho, meu marido, minha esposa. Não é assim que nós falamos? Nós tratamos o outro como nossa posse. Por quê? Porque nós somos materialistas. A gente tem que entender que nada vai ficar, nada, melhor dizendo, nada vai nos acompanhar quando nós desencarnarmos, exceto o que nós plantarmos pelo bem do nosso próximo. Nós estaremos recebendo também. Gente, se a gente começar a falar dos ensinamentos que a doutrina espírita nos traz, isso que eu estou falando de uma lei moral. Eu vou só fazer um parênteses. Lei de adoração. Isso, eu estava vendo a última palestra que eu fiz aqui em janeiro, e eu falei uma coisa que eu sempre costumo falar nas palestras. E eu vou repetir isso. Por quê? Porque é o aprendizado que a gente precisa. Nós agradecemos a Deus pelo dom da nossa vida, pela oportunidade que nós temos todas as manhãs de acordar, de abrir os olhos, de ver esse mundo maravilhoso. E eu lembro até que eu estava vendo, parece que eu falei assim, a gente ouve o canto dos pássaros. Feliz é quem ouve o canto dos pássaros pela manhã te acordando. Mas nós vivemos no automatismo ainda. A gente esquece de adorar a Deus. Adorar a Deus é ficar lá louvando todo momento do nosso dia. Não. É fazer o bem pelo nosso próximo, é fazer a caridade, é ser justo. O senso de injustiça mostra que algo está errado. Isso a gente é muito categórico em dizer as coisas que estão erradas. Que estão erradas no próximo, nunca em nós. Nós esquecemos de olhar o nosso espelho aqui. Nós só vemos os erros do outro. Não meramente conosco, mas com o mundo em geral. Ele mostra o descontentamento entre o ideal imaginado e a situação observada. É nesse momento que entra o sentimento de justiça, que deve ser contrabalançado pelo amor e a caridade, no sentido de atingir o bem comum. Mais uma vez, o
a própria espiritualidade falando que os três têm que estarem interligados, porque senão gera-se a injustiça. Se eu for mais amoroso com um do que com o outro, tenho filhos, se eu for mais amoroso com um do que com o outro, estou sendo justo? Não. Quando a gente fala de justiça, de amor, de caridade, a gente está falando para nós ou pelo nosso próximo? Nós temos que ser justos com o outro, mas infelizmente a gente quer que os outros sejam sempre justos conosco. A gente nunca é injusto, correto? A gente nunca é injusto. Eu falo que o Espírito é o ser mais perfeito que existe. Que sempre é o outro que está errado. Sempre é o outro que é injusto. Sempre o outro tem que fazer a caridade. A responsabilidade de doar uma cesta básica é da casa espírita. Mas ele, o espírita mesmo, frequenta tudo. Ele não pergunta se a casa está precisando de alguma coisa, de um alimento para ajudar na cesta. O que a gente aprende, o que a doutrina nos ensina, melhor dizendo, é um fiapinho. A gente tem muito mais a evoluir. Das obras básicas, a gente tem ali um manual para a nossa vida. Falando do Livro dos Espíritos, das leis morais, trouxe uma para vocês. Trouxe uma das leis. Qual que é a lei que eu trouxe? Vamos ver se vocês estavam prestando atenção. Lei, justiça, amor e caridade. Agora, nós temos outras leis que nos acompanham também e complementam a lei de justiça, a lei de amor, a lei de caridade. Falei da lei de adoração, mas nós temos também a lei do trabalho. A lei do trabalho, o que ela tem a ver com a lei de justiça? Se eu tenho uma atividade que eu posso e devo ser justo com o funcionário, ser justo com o cliente, ser justo com quem quer que seja. Eu estou fazendo algo além da minha obrigação? Lei do progresso. Todos nós temos que evoluir. Se nós estamos encarnados aqui, alguma missão, algum trabalho, fugiu a palavra agora, mas nós temos que evoluir. Ninguém é igual foi ontem. Todos nós evoluímos um pouquinho. Ou alguém aqui é igual a 10 anos atrás? A gente não regride. Nós evoluímos dia a dia. Quando a gente fala dentro de uma casa espírita de caridade, de amor, de justiça, de leis morais, o que nós estamos trazendo? Qual o maior exemplo de moral que nós tivemos encarnado aqui na Terra? Jesus. A gente se lembra disso? Se lembra dos ensinamentos de Jesus? Quer ver como a gente não se lembra? Para finalizar, amai ao próximo como a ti mesmo. A gente ama o nosso próximo como nós nos amamos? Ou nós queremos que o nosso próximo sempre faça mais? Para que nós aí sim amemos ele.
e amar a Deus sobre todas as coisas. Esse trabalho que a casa espírita faz, que a doutrina espírita faz, muitas pessoas ainda têm a falha moral de pensar que tudo isso é para o homem. Não. É para Jesus. Infelizmente, as pessoas acham que a gente faz esse trabalho para se promover, para trazer pessoas para dentro da casa, isso sim, mas nunca para se promover, para promover a palavra e os ensinamentos de Cristo. A gente acha que nós somos perfeitos, né? E nós, como espíritas, não somos perfeitos. Se nós fôssemos, não estaríamos aqui. Bom, gente, era esse o recado que eu queria passar para vocês hoje. Então, em agradecimento, convido a todos, nesse momento, a elevarmos os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, agradecendo a espiritualidade amiga que nos acompanha, aos mentores da casa, aos mentores dessa reunião, por esta oportunidade de aprendizado que tivemos nessa noite. Sendo assim, convido a todos, como forma de agradecimento, a fazer a prece que o nosso Mestre ensinou, dita não só com palavras, mas trazida do nosso coração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Graças a Deus, a Jesus, e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Wilson.